Algumas semanas atrás, quase no final de uma reunião de oração dos supervisores aqui das células da juventude, que a gente faz normalmente no primeiro sábado de cada mês, depois do culto, a gente sobe lá no sexto andar, come uma pizza, aí o Michel traz algumas informações de alinhamento de visão, a parte mais estratégica, e depois a gente vai para uma outra sala para orar. E a gente fica lá normalmente ali de umas 11 até pelo menos uma meia-noite ali orando e tal. E estava lá uma bênção, todo mundo orando, estava bem legal a última reunião lá com o pessoal todo. Até que daqui a pouco, alguém chegou, não lembro quem foi, alguém chegou bem no finalzinho da reunião, faltava lá uns 10 minutos para terminar, dizendo assim: gente, desculpa interromper só, mas queria pedir uma ajuda de alguns homens, porque tem um mendigo que chegou aí na igreja e tentou esfaquear um cara ali que estava com a moto dele no estacionamento da igreja. Agora pensa, gente, todo mundo na vigília ali, se preparando, orando, buscando o Senhor. Quando falou um negócio desse, uns 10 caras saíram correndo da sala, desesperados assim, tipo, nossa, tipo, sangue nos olhos assim, sabe? Vamos pegar esse cara, não sei o que, sabe, um negócio assim. Todo mundo saiu correndo, gente. E alguns ficaram lá e tal, né, beleza, nada contra. E eu saí correndo junto lá também. Metade ficou esperando o elevador, a outra metade saiu correndo pela escada do sexto andar, desceu correndo e tal, e eu fiquei no elevador. E aí, todo mundo desceu lá. Quando a gente saiu aqui no portão principal, o cara não estava no estacionamento, ele estava do outro lado da rua, ali perto do Castelo do Batel. Aí a galera foi passando perto do portão de saída aqui do principal, e ali perto tem os restos de construção. Enquanto o pessoal estava chegando ali com sangue nos olhos, o pessoal começou a passar e já ia catando assim, ó, pedra, barra de ferro, madeira. O que os caras viam começaram a pegar na mão, gente. Mas diz a história que era só um mendigo, que por sinal estava bêbado e bem bêbado também. E aí a gente chegou ali no portão e não enxergava, não via e tal, e o segurança veio pedir ajuda porque o cara também tinha roubado o portão, desculpa, o portão não, é mais difícil de roubar, né? Roubado o cadeado e a corrente que tranca o portão ali, e o cara ia ficar sozinho depois aqui com segurança, né? Então era complicado para ele até. Cara, aí, daqui a pouco, a gente olha para o outro lado da rua lá e o mendigo começa a ficar meio invocado. Né? Tava corajoso o homem ali, né? Tava meio balançando, mas tava corajoso o homem. E aí ele olhou do lado da rua e começou a gritar assim: vem, vem. E a galera já catando os negócios aqui assim, já, né? As barras de ferro, aquele negócio todo assim. Aí ele atravessou a rua. E ele fazia assim, ó, vinha assim e fingia, sabe? Vai, não vai, vai, não vai. Ficava naquele negócio ali. Cara, e a gente ali se segurando, assim, tipo, era um mendigo, tinha uns 15 caras, pelo menos assim, ó, quase que armado. Porque a gente não sabia se o cara tinha faca mesmo ou não. Diz a história que tinha faca. Eu não vi, mas diz a história que tinha faca. Cara, daí, daqui a pouco ele veio de novo e falou assim: vem, vem se quiser ir para o inferno. Cara, daí nesse momento virou uma guerra santa, porque na hora que ele falou essa palavra, acabou a conversa. E nossa, na hora assim já estava quase jogando assim, a pedra em nome de Jesus, até na verdade o negócio ali, né? Cara, e daqui a pouco conversa vai, conversa vem, ele ameaçava, daí a galera meio, né, não aconteceu nada, graças a Deus. Daqui a pouco, daí um dos supervisores estavam com a gente lá, o Rick, conseguiu conversar um pouquinho melhor com o cara, assim. Aí ele começou a amansar um pouco, chegou um outro amigo dele, mendigo, que por mais que estivesse segurando uma bebida lá, estava um pouquinho mais sóbrio pelo menos. Falou: não, cara, ele bebe, ele fica assim mesmo, vamos levar ele. Abraçou o cara, e aí o cara gostou do Rick, abraçou o cara, assim, abraçou o Rick, né, e não queria largar dele. E aí foi andando assim até quase na esquina aqui de cima daqui da rua, aqui da frente da igreja. E o Rick tentando soltar tal, e o cara falou assim: ó, não deixa eles vir para cima de mim não, não deixa ele vir para cima de mim não. Até que daí depois ficou mais tranquilo e o cara foi embora. Mas sabe, pensando nessa situação na qual eu estava fazendo parte também, quando preparava essa mensagem, sabe, às vezes a gente é tão rápido para levantar algumas pedras, para atacar, jogar, julgar, e começar a se estranhar com algumas coisas tão complicadas. E sabe, na nossa vida a gente faz muito parecido. Rapidamente, muitas vezes até sem pensar, a gente pega algumas pedras para acusar, julgar, às vezes até se defender, e talvez não seja necessariamente uma coisa ruim. Tanto que nessa história, quando o cara foi embora, aí o pessoal começou a soltar as pedras, as barras de ferro, a madeira com o prego na ponta, tudo caiu. A madeira foi invenção, tá? Mas tudo bem. E sabe, nós muitas vezes acabamos nos perdendo porque a gente começa a julgar qualquer situação sem refletir sobre ela de verdade. E a gente acaba se perdendo, mesmo como cristãos, porque a gente acaba passando vergonha muitas vezes em coisas que a gente faz. Quer ver alguns exemplos? Por exemplo, quem aqui nunca julgou ninguém pela aparência?
Nunca, você nunca julgou ninguém pela aparência daquela pessoa. Não pode mentir, tá? A gente está na igreja. Quem aqui nunca julgou alguém por causa da roupa que usava? Nunca, né? Você vai subir para o céu daqui a pouco, continuar assim, viu? Quem aqui nunca julgou alguém por causa do time que aquela pessoa torce? Nunca, né? É que você não gosta de futebol, né? Pode ser outro esporte também, não tem problema. Se bem que essa semana eu prefiro não falar muito de futebol aí, mas tudo bem. E sabe, gente, não é muito fácil ficar julgando, falando mal, coisa mais chata, coisa mais sem graça. O pessoal fica falando que o meu time não tem mundial, gente. O pessoal julgando, não sabe da história, vai revirar lá o passado para ver, tem sim, tem que procurar bastante, mas tem. E você fica julgando, machuca às vezes. Quem aqui nunca perdeu a paciência e quis resolver alguma situação pelas próprias mãos? E se perdeu nessa também? Quem aqui nunca julgou ou quem sabe até excluiu alguém por causa de algum posicionamento político? Nossa, se identificou agora, hein? Pecador miserável. Quem aqui nunca foi julgado injustamente por alguém, caluniado? Importante agora. Quem nunca mesmo teve a impressão errada de uma outra pessoa? E depois você achou que era de um jeito, conheceu a pessoa e até que ela era bacana. Quem aqui nunca bloqueou ninguém no WhatsApp? Nas redes sociais? No Insta? Ou, para fechar o quem aqui nunca julgou alguém por causa do gosto musical daquela pessoa? Nunca. Deixa gostar de Cassiano, não tem problema. Sabe, eu tenho certeza, mas absoluta certeza, que tem gente aqui hoje, no culto, que deve ter julgado já alguns irmãos que não vieram porque foram no show da Sandy Júnior. Julgou, né, miserável? Foi você que julgou, né? Ou porque você queria estar lá também, mas não conseguiu. Depende do caso. Ou é um caso ou é outro. Você julgou, ou você está chateado. Ah, já que não consegui ingresso, estava caro, então eu vou para o culto mesmo, né? Aí você veio também para cá participar com a gente. Certeza, gente. E aí você fica julgando assim, nossa, está lá no show da Sandy, naquela chuva, não sei o quê, podia estar lá no culto, sendo abençoado. Julgou, né? E sabe, o pessoal que é fã, o pessoal que vai é que é fã mesmo, né? Ou porque é agregado e não teve opção de também não ir, no caso ali também, né? Mais que essa chuva. E ainda mais, gente, para ouvir composições extraordinárias, como Dig, Dig, Joy, Popói. Ou Abre a Porta, Mariquinha, porque afinal de contas, está juntando os dois de volta, deve ser essas músicas que vai tocar, né? Ou para mim a música que intercala a minha alma, onde diz assim, o que é imortal não morre no final. Cara, é quase um dicionário a música. Mas olha só, deixa eu soltar umas pedras aqui que eu julguei agora também, o pessoal que está lá, né? E a gente é assim, a gente julga rapidinho as pessoas, e às vezes dá até essa desculpa de fazer de um jeitinho mais engraçado, ou mais cômico, mas no final das contas, a gente está julgando. Mas hoje eu vim aqui para dizer que está na hora de você parar de julgar e tentar resolver as coisas e os problemas que você passa com as suas próprias mãos e entregar as suas causas ao Senhor de verdade. Está na hora de você soltar algumas das pedras e tirar outras dos bolsos que você tem carregado por tanto tempo, que tem dificultado a tua caminhada e tem pesado você por tanto tempo também. Quando eu olho para a vida de Jesus, a gente começa a perceber o quanto ele mesmo sofreu por causa de julgamentos, preconceitos e pessoas que tentaram derrubar ele por diversas vezes durante o seu ministério. Jesus realizava o seu ministério e muitas vezes, enquanto ele ensinava no templo, os líderes religiosos da época tentavam buscar algumas maneiras de incriminar Jesus, de caluniar ele, de fazer com que ele parasse com o ministério que ele fazia. E a gente vê isso diversas vezes na palavra de Deus. Em uma situação, em João 7, os líderes religiosos preparam alguns guardas para que esses guardas fossem até o encontro de Jesus, e ele estava ensinando mais uma vez no templo. Mas os guardas, ouvindo um pouquinho dos ensinamentos que Jesus estava trazendo, voltam de mãos vazias para os fariseus e os saduceus, que eram os líderes religiosos da época. E eles vão pensar, mas por que vocês não estão com Jesus aqui, algemado, a gente vai prender ele? Não dá.
Não dá. Por quê? Porque as palavras dele são muito sábias para alguém que tem que ser incriminado de verdade. E aí, no final desse capítulo, em João, no capítulo 7, versículo 51, Nicodemos, mesmo defendendo a Jesus, nesse encontro dos guardas com os líderes da época, vai dizer: a nossa lei condena alguém sem primeiro ouvi-lo para saber o que ele está fazendo? O próprio Nicodemos. Enquanto Jesus continuava a ensinar, os líderes da época ficavam buscando estas formas de tentar incriminá-lo, essas formas de tentar julgar a Jesus, e vem com uma nova situação. Logo após esse versículo 51 do capítulo 7, à medida que a gente entra no capítulo 8, Jesus está mais uma vez ensinando no templo. E os líderes da época trazem uma nova situação para tentar incriminar Jesus. E é sobre essa situação que eu quero entender um pouquinho mais, através da palavra de Deus, como eu e você também precisamos soltar um pouco das pedras de julgamento que nós carregamos tantas vezes e são tão difíceis. Abre a tua Bíblia aí no livro de João, capítulo 8, a partir do versículo 1, a gente vai estudar um pouquinho sobre essa história de um julgamento muito complicado, que é uma história que até parece meio simples quando você bate o olho e lê, mas ela tem algo muito profundo por trás também. João capítulo 8, a partir do versículo 1, diz assim a palavra de Deus: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-los. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor o que diz? Versículo 6. Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo, um de cada vez, começando com os mais velhos. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Vá e abandone a sua vida de pecado. Esse texto de João vai falar sobre o amor de Jesus por cada um de nós. E hoje eu quero entender, através desse texto, como que nós precisamos soltar algumas das pedras precipitadas de julgamento para demonstrar esse mesmo amor pelas pessoas que estão à nossa volta. Primeira pedra que nós precisamos deixar de lado, para não nos perdermos em meio ao julgamento, é a pedra da parcialidade. No início desse texto, a gente vai ver no versículo 4 que vai dizer assim: E disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei de Moisés, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor o que diz? Buscando mais uma vez uma forma de julgar a Jesus, os fariseus da época buscam esse plano e tentar fazer com que Jesus fosse cair nessa cilada que eles acabaram criando, tentando colocar ele numa situação meio sem saída. Uma mulher que havia sido pega em adultério, e nesse caso, realmente, a lei dizia que ela deveria ser apedrejada. Isso parece muito pesado para os nossos dias, mas você já vai entender um pouco mais. E nessa situação, Jesus ele tinha duas opções. Em primeiro lugar, se ele dissesse que a mulher deveria realmente ser apedrejada, a sua reputação estava em jogo. E ele podia perder todo o ministério daquilo que ele já estava construindo com relação ao perdão e o amor pelas pessoas. Mas, se ele dissesse que ela não deveria ser apedrejada, ele poderia ser punido pela lei, porque a lei dizia que ela deveria ser apedrejada naquela época. Era a lei do Antigo Testamento. Mas ele consegue encontrar uma terceira opção, mesmo enquanto eles estão tentando fazer com que... É como se eles tentassem colocar Jesus contra Moisés, na verdade. É isso que eles estavam tentando fazer. Mas Jesus traz uma terceira opção, com uma situação complicada de resolver, e ele não julga a mulher. E ele passa a olhar para os seus acusadores. E enxerga a situação de uma maneira
completamente diferente. Em primeiro lugar, é muito difícil pegar um casal que está cometendo adultério no flagra. Porque, afinal de contas, já foi tentado, escondido, é muito difícil isso acontecer. E nessa situação, acredita-se que o homem, que não estava sendo acusado nesse momento, deveria fazer parte da conspiração. Por quê? De acordo com a lei, não era só a mulher, mas os dois que haviam sido pegos em adultério, que fossem apedrejados, por mais que isso pareça muito pesado para a gente. E aqui no texto vai mostrar que apenas a mulher é acusada, mas foi pego em flagrante. E por isso acredita-se que esse homem que estava lá com essa mulher estava fazendo parte dessa cilada para tentar incriminar Jesus e fazer com que ele se perdesse em alguma resposta. E todos aqueles homens foram levantando as suas pedras repletas de interesse próprio, repletas de julgamento, de parcialidade. E muitas vezes nós somos muito rápidos em julgar, não conseguimos enxergar todo o quadro de uma situação e acabamos, seja consciente ou inconscientemente, sendo extremamente parciais ao julgar situações à nossa volta. Antes de me tornar pastor e trabalhar aqui na igreja, eu era bancário e trabalhava com marketing e fazia os eventos de um banco aqui de Curitiba ao redor do Brasil, viajava bastante. E eu lembro que uma das situações, eu estava em Salvador, organizando um evento lá no Carnaval, e aí eu também estava organizando um outro evento que seria mais para frente, de um tour mundial do CEO do banco, que ele passava 3 ou 4 horas em cada cidade. Ele passava em 2 ou 3 países por dia, dando palestras para as regionais e lugares. Era bem louco o negócio lá. Só que daí estava na minha responsabilidade e eu tinha reservado o lugar em São Paulo onde seria esse evento. E fui fazer outro evento, seria meses depois só, na verdade. Enquanto eu estava lá organizando esse evento, daqui a pouco a minha chefe me liga de Curitiba, mas soltando os cachorros, brigando comigo, falando até umas palavras bem complicadas e bem feias, na verdade, até. E aí eu fiquei assim, porque ela tinha conversado com alguém lá desse local, por alguma situação, tinha ido para São Paulo, saíram jantar, e ela comentou que teria o evento lá nesse lugar, na data, e o cara falou assim, não, nessa data não tem evento nenhum de vocês, e já tem uma pré-reserva de um outro evento. Nossa, daí ela me ligou assim, mas arrebentando tudo. E sabe quando você começa também a já levantar as pedras de julgamento, na hora que ela bateu, eu já também devolvi, mais leve, mas ela bateu mais forte. E aí eu também já bati um pouquinho mais forte também. E sabe, não acabou boa aquela conversa, mesmo por telefone. E a minha vontade era pedir demissão naquela hora. Tamanho desaforo que eu ouvi. Porque também eu tinha certeza que eu tinha reservado a data naquele lugar. Só que o meu computador tinha acabado de ser formatado no banco e tinha perdido todos os e-mails. E não tinha como provar. E o pessoal lá desse local estava dizendo que não estava encontrando nenhum e-mail lá que eu tinha reservado, mas eu tinha certeza que eu tinha feito a reserva. E eles tinham confirmado. Aí eu respirei bem fundo, comecei a orar e falei assim, Deus, me dá uma solução nesse negócio aí, porque eu não sei o que fazer. E aí, terminou o evento, voltei para Curitiba, e nesse tempo, enquanto estava lá, comecei a conversar com o pessoal que eu tinha contato desse lugar, e eles acharam o e-mail e me mandaram. E aí eu não tinha mais uma pedra, eu tinha um caminhão de pedra para jogar nela depois. Olha aqui, né? Quem imprimiu o e-mail, esfregar assim na cara. Você pensa bem assim que eu sei também. E aí, foi muito interessante porque a minha vontade era essa, mas eu não fiz, eu fiquei quieto. E eu mandei simplesmente a cópia desse e-mail para ela por e-mail, sem falar mais nada. E não joguei pedra nenhuma. Falei, olha só, eu falei, não falei nada. E aí foi muito interessante porque, cara, ela ficou com uma vergonha. A mesa dela era bem perto da minha, assim, quando ela viu, ela já veio meio... Sabe quando a pessoa está com vergonha, já vem meio desmontandinha, assim, sabe? Vem meio caminhandinho, diferente, assim, me pedindo perdão e tudo mais. Mas o que mais machucou meu coração foi que ela, mesmo sendo a minha chefe, nem mesmo me deu um voto de confiança de que eu podia ter feito aquilo de verdade. E que eu não estava mentindo. E tantas vezes nós julgamos pessoas com parcialidade. E acabamos não dando a chance da pessoa contar um pouco da história dessa pessoa. No final do ano passado, uma jovem aqui da igreja, na verdade, no segundo semestre do ano passado, uma jovem aqui na igreja veio me procurar para conversar no final de um culto,
dizendo que ela estava muito triste aqui na igreja, porque várias pessoas estavam faltando com respeito com ela. E ela estava começando a ter dúvidas se ela ia poder continuar a participar da nossa igreja. Eu falei, mas por quê? Eu falei, pastor, porque época de eleição é muito complicado. E eu tenho um posicionamento que é um pouquinho diferente de boa parte das pessoas que estão aqui. E eu já fui tão desrespeitada, já falaram palavras tão pesadas para mim, que eu não sei se aqui mais é o meu lugar. E talvez você tenha feito alguma coisa dessas também, nas últimas eleições, ou talvez até há mais tempo atrás. E olha, independente do posicionamento político que eu tenho visto a cada dia, é uma falta de respeito enorme entre irmãos, que deveriam estar demonstrando amor um pelos outros e não julgamento. Será que você realmente precisa continuar segurando algumas pedras e jogando essas pedras por causa de política? Será que você precisa realmente ferir irmãos em Cristo nossos, falando palavras pesadas? Será que a gente precisa fazer isso? Muitas vezes com a desculpa de estar defendendo a fé, os bons costumes. Deixa eu falar um negócio. Sinceramente, de coração. Jesus não precisa ser defendido. Ele sabe se defender muito bem sozinho. Sabe o que Jesus precisa? Ser vivido. E se você está jogando pedra em alguém, você não está vivendo Jesus, desculpa. Está faltando uma área do coração para ele poder entrar, que você não está deixando ele entrar de verdade. Quantas vezes você acaba julgando alguém ao ouvir apenas uma versão da história e não dá nem mesmo a possibilidade da pessoa se defender? Será que não está na hora de você dar uma nova chance para algumas pessoas? Talvez até alguns parentes teus. De dar um voto de confiança, de pelo menos ouvir a versão dessa pessoa de cabeça aberta. Porque também você vai ouvir a pessoa falar lá e você nem quer saber mais, só para cumprir tabela. Eu tenho certeza que tem gente que você não gosta. E talvez não deva nem lembrar porque você não gosta. Eu sei que tem gente que vai sair aqui do culto hoje, que vai ter que encontrar pessoas se contorcendo ao chegar perto e vai ter que pedir perdão, porque julgou na primeira impressão, porque fez errado, saiu do grupo do WhatsApp, porque não tinha mais paciência de lidar com a família, com o bom dia da tua tia, da tua avó, da tua mãe, e a figurinha que elas mandam. A gente não tem paciência, gente. A gente não tem paciência quando devia mostrar o amor de Cristo. Solta essa pedra, pede perdão, dá uma nova chance para essas pessoas e, por favor, escuta o outro lado da história. E deixa de ser parcial nos teus julgamentos. A segunda pedra que o texto coloca para a gente é a pedra da justiça própria. O versículo 6 vai dizer assim: eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Primeira coisa, eu não sei o que Jesus estava escrevendo no chão, gente. Alguns teólogos vão dizer, ou vão supor, que talvez, enquanto Jesus escrevia no chão, ele podia estar escrevendo os 10 mandamentos de volta no chão. Porque os 10 mandamentos foram escritos pelo dedo de Deus, e Jesus é Deus. Entendeu, né? Obrigado. Não fui eu isso aí, tá? Estou estudando o pessoal que está dizendo aí, tá? Alguns teólogos aí. Ou, quem sabe, Jesus estava lembrando de uma advertência de Jeremias, no capítulo 17, o versículo 13, que vai dizer que os nomes daqueles que abandonaram o Senhor seriam escritos no chão. Particularmente, eu, Lucas, acredito que, na verdade, ele poderia estar escrevendo algo assim: Pai, perdoa porque eles não sabem aquilo que eles estão fazendo. Ou, como Romanos capítulo 8, versículo 1 vai dizer: portanto, já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Na situação em que Jesus se encontra, a saída dele, ao invés de julgar a mulher, ele julga os seus acusadores, e a legalidade que cada um deles poderia ou não ter em julgar aquela mulher.
De acordo com a lei judaica, os acusadores deveriam ser aqueles que atirariam as primeiras pedras. E quando Jesus vai dizer, se algum de vocês, acusadores, estiverem sem pecado, que então um de vocês possa atirar a primeira pedra. Ele sabia que todos aqueles homens tinham algum pecado. O que ele queria dizer não era que eles não teriam nenhum pecado e aí poderiam fazer aquele cumprimento da lei, mas esse pecado poderia ter sido cometido não só no corpo ou na questão do adultério, mas também fora dele, também na mente, como também no coração. Como Mateus 5, versículo 27 até o 30 vai dizer que quando alguém olha para uma mulher simplesmente com a intenção errada do coração, já está pecando. E nesse caso, não tinha um que se salvava ali entre os acusadores que estavam acusando aquela mulher. E eu fico ainda pensando, imaginando o cara que tinha sido pego no ato e provavelmente estava envolvido nessa cilada toda feita para Jesus. Quem era ele para estar jogando a pedra na coitada da mulher? Que devia ter enganado aquela mulher para poder acontecer aquele negócio. E você começa a perceber como a gente é tão hipócrita algumas vezes para querer julgar alguém, mas a gente esquece de olhar para a gente. E aqueles homens condenados pela própria consciência, dos mais velhos até os mais novos, foram saindo de cena em silêncio, soltando as pedras que eles haviam levantado para jogar naquela mulher, indo embora e deixando a mulher sozinha com Jesus. E sabe, é muito fácil julgar, acreditar que você é cheio da razão, brigar, lutar por alguma coisa, por aquilo que a gente acredita que é ideal ou que é correto, cobrar os outros a viverem de uma maneira diferente, que nós acreditamos que pode ser melhor, mas não necessariamente é melhor para aquela pessoa. Mas o difícil mesmo é a gente olhar para o nosso coração, para os nossos atos, para aquilo que nós sabemos que nós fazemos de errado, para saber se você pode ou não julgar alguém. Para começo de história, não cabe a mim ou a você julgar alguém. Mas a gente julga tão rapidinho. E às vezes a pessoa está tendo um erro que é um erro que a gente já teve. E talvez continue tendo. Mas ainda assim, se enche de justiça própria e vai julgar aquela pessoa. Hipócrita. O termo hipócrita vai significar aquele que usa máscaras, da versão do grego. E tem muita gente mascarada por aí, fazendo muita coisa errada por aí, mas quando alguém posta um negócio lá na rede social, você, olha só o que o irmãozinho postou lá, mas você estava ontem fazendo igualzinho. E a justiça própria, ela está muito ligada com o nosso ego. E o ego, na verdade, ele descarta a graça de Deus por cada um de nós. Afinal de contas, você é tão bom, tão bom, tão bom, que nem precisa de Deus. E sabe, isso é tão forte que em alguns casos a fé, a espiritualidade, que deveria ser uma coisa boa, se torna em algo ruim. E nós, seres humanos, temos uma capacidade incrível de transformar a bênção em maldição. Coisa boa em coisa ruim. Alguma coisa que era para ser uma alegria, que alguém veio compartilhar com você, e na verdade por dentro você está se mordendo de raiva, porque você queria que fosse com você que aconteceu aquela coisa boa e não com aquela pessoa. Não é verdade? E sabe, isso pode acontecer de algumas formas. Ou você se acha melhor do que os outros, o super crente. Se levantar a mão, Jesus já puxa direto já para a glória. Ou você se acha tão ruinzinho que nunca vai chegar num patamar de alguém que você talvez admire, que aí você já também meio que desiste. E vai simplesmente levando a fé da maneira que dá certo. E não tem a vontade de crescer, conhecer coisas novas do Senhor, viver novas histórias com Ele. Porque ele fala assim, mas é tão distante quando eu olho lá para o pastor Pascoal, para mim, nossa, não vou chegar nunca no patamar do pastor Pascoal. E a gente pensa assim. Alguns anos atrás, uma menina marcou para conversar comigo, aqui na igreja, e ela chegou para mim assim, e de cara, ela falou assim, pastor, eu vim aqui conversar com o senhor, mas antes eu tenho uma pergunta para o senhor, pastor. Eu falei assim, pastor, olha assim, bem olho no olho, sabe quando a pessoa te encara assim, parece um raio que sai do olho assim, né? Parece que vai te lendo assim direto. Eu falei assim, pastor, a gente está vivendo umas coisas muito legais na célula, com o pessoal lá, e a gente está fazendo umas vigílias e buscando mais a Deus, e Deus está visitando. E eu queria perguntar para o senhor, pastor, o senhor é batizado no Espírito Santo, pastor? Na lata assim, já direto, né? E sabe, é muito legal quando você começa a conversar com uma pessoa,
E você vai dando corda para ela ir se enrolando, sabe? E aí fala assim, como é que é esse negócio aí? Fingindo que não sabe nada, né? E aí, conta o negócio aí, joga um verde, né? Eu pastor, por que não? O negócio foi muito louco lá, e todo mundo começou a falar uns negócios diferentes, e aconteceu assim, e aconteceu assado, e não sei o quê. E o senhor, pastor, é ou não é? E jogando para cima de mim, né? Eu falei assim, claro que eu sou, menina. Como é que eu não sou? Dela, pastor, mas... Ela ficou meio com dúvida, assim, mas... E aí? Será que é? Será que não é? Eu falei assim, querida, deixa eu explicar um negócio para você. Numa igreja batista, não existe uma versão mais correta ou menos correta com relação ao que as igrejas vão acreditar entre as denominações. Mas, numa igreja batista, interpretando as Escrituras, nós entendemos que quando alguém aceita Jesus como Senhor e Salvador, ela já recebe e, inclusive, se você preferir usar o termo, também já é batizada no Espírito Santo. E, por isso, eu tenho o Espírito Santo. E, só para me metidar um pouquinho, desde os 9 anos de idade. Ela, pastor, mas e os sinais? Seguem aqueles que creem. E ela queria, na verdade, tentar me levar numa conversa, dizendo assim, mas o que ela queria mostrar de verdade, e ela começou a falar logo depois que a gente começou a conversar sobre isso, eu falei assim, pastor, mas eu estou com uma dosinha tão grande dos irmãos lá da igreja, porque eles não estão experimentando o mesmo que nós estamos experimentando. Você viu como o orgulho arrebenta a gente? E o fato de, às vezes, a gente achar que é melhor do que o outro, porque viveu alguma coisa, não viveu alguma coisa, e às vezes nem entende o que está falando, faz com que a gente comece a cair e quebrar a cara. E à medida que você começa a se orgulhar, porque viveu alguma coisa diferente ou não com o Senhor, deixa eu te contar um negócio. Dá para duvidar um pouquinho, viu? Por quê? Está precisando de Deus trabalhar muito nesse coração aí peludo, porque é muito orgulho, é muito ego, gente. E está faltando, na verdade, maturidade para entender. Como igreja batista, nós cremos realmente nos dons do Espírito, e o dom de línguas também é um dom do Espírito, mas ele não é para todo mundo. Mas tem igreja que acredita que é para todo mundo, nada contra, são formas diferentes de interpretar a palavra de Deus. Mas ela achava que todo mundo tinha que receber e fazer daquele jeito, e criar um padrãozinho, que a partir daquele momento, todo mundo que fosse diferente era menos crente do que ela, ou o grupo que ela vivia, o que é errado. E a gente se perde nesse processo, porque quando eu olho para o livro de Atos, na verdade eu vejo 4 situações em que existe sim um derramar do Espírito, fora o primeiro, Atos 2 do Pentecostes, em que na verdade eles recebem o Espírito Santo e começam a falar a língua materna e entender as línguas de cada um, que é uma experiência totalmente diferente. Mas as outras 3 situações, existe realmente uma em que as pessoas recebem o Espírito e falam em línguas estranhas depois, mas as outras não. E se na Bíblia não existe um padrão, por que eu e você começamos a querer colocar padrão nas coisas de Deus? Que tem que ser assim e não pode ser diferente. E sabe, muitas vezes a gente consegue estragar tanto coisas tão especiais de Deus que podem sim acontecer na nossa vida. E a justiça própria tem afastado muita gente de viver o que Jesus tem para cada um, pois vai cegando a gente para viver coisas novas com o Senhor. Cuidado! Tem gente que quer às vezes contar um milagre de algo que aconteceu na vida, mas ela não quer contar para te abençoar, ela quer contar para se metidar mesmo, se achar. Ou começar a tentar ficar acima de você, ou ter um ar de superioridade, porque na minha vida aconteceu um milagre, aconteceu isso, e a pessoa foi curada, ou qualquer outra coisa. Mas na tua não, então, irmão, você tem que orar mais. A gente faz assim, gente. Será que não está na hora de você parar de ficar se achando? De deixar essa pedra que tem te afastado tanto da justiça própria, e até mesmo muito pior do que outras pessoas? Deixa eu te contar um segredo. Na caminhada de fé, se algum dia você começar a se achar muito, quem tem mais fé do que os outros, na verdade, sabe o que revela? Infantilidade. Porque na palavra, o que nós acreditamos é que quando nós podemos sim alcançar algum patamar diferente de fé, nós chamamos isso de plenitude do Espírito. Mas como caminhar com Jesus é um relacionamento, deixa eu te contar um segredo,
é muito difícil alguém em tão pouco tempo chegar a essa plenitude. Por quê? É relacionamento, é dia a dia, e só o tempo vai dizer. E até hoje, agora falando de mim, na minha vida, as únicas pessoas que eu conheci, eu acredito que já chegaram a esse patamar, já têm pelo menos mais do que 50 anos de idade. Por quê? Eu confesso para você que se algo assim acontecesse comigo, eu acho que eu ia me perder e me orgulhar demais. E às vezes a gente também é assim. Pois gente madura na fé não precisa ficar se mostrando para os outros. Pessoas maduras da fé não perdem tempo com discussões de criança. E nem ficar se achando. E a última pedra que eu queria ver com vocês aqui, nessa noite, que esse texto coloca para a gente, é a pedra da condenação. O versículo 10 vai dizer assim: então Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou. Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: eu também não a condeno. Agora vá, abandone a sua vida, e abandone a sua vida de pecado. Jesus não estava aqui simplesmente inocentando ou não punindo o pecado que aquela mulher tinha feito ou cometido, mas como não haviam mais acusadores para cumprir da forma que a lei dizia, todos eles haviam ido embora. E por isso Jesus vai dizer que ele mesmo não a condenava, porque ele seria o único que não tinha pecado e poderia sim condená-la de verdade. Mas ele não a condena e vai dizer: você está livre, perdoada, só não faça mais o mesmo erro. O final do texto, Jesus não vai dizer: eu só nunca mais peque, porque ele sabe que isso não seria possível para ela. Mas ele vai dizer assim: na verdade, esse erro que você cometeu, essa cilada que você caiu, não caia mais nessa cilada e dessa forma. Quando alguém comete algum erro, que aos nossos olhos é muito grande, ou gera uma frustração em nós, mesmo depois dessa pessoa ter se arrependido, ter pedido perdão e buscar as retratações necessárias, a nossa tendência é fazer com que aquela pessoa fique marcada. E a confiança que nós temos nela, ela é quebrada, mas ela pode ser restaurada com o tempo. Mas muitos de nós, porque sofremos, porque não foi fácil e foi complicado alguma coisa que vivemos, a gente acaba colocando uma tarja naquela pessoa e acaba não conseguindo mais conviver da maneira que deveríamos conviver com aquela pessoa normalmente, porque toda vez que você vê aquela pessoa, o que você consegue fazer é só levantar a pedra da condenação e lembrar que aquela pessoa é aquela pessoa que cometeu algum erro e talvez tenha até te feito sofrer ou tenha feito alguma coisa muito pesada para você ou quem sabe para a tua família. Você já percebeu como a gente é tão bom em ressaltar os erros das pessoas ou ressaltar alguma coisa que às vezes é um pouquinho diferente na pessoa? E aí a gente começa com alguns apelidos: é o magrelo, é a que está acima do peso, é o nariz, a orelha, a testa, qualquer coisa. E a gente consegue criar novos apelidos extremamente pejorativos na vida de muita gente. E fica chamando pessoas e às vezes a gente não lembra nem o nome da pessoa, mas lembra do apelido da pessoa. E em alguns casos lembra do erro da pessoa. E aí às vezes você conhece alguém que talvez aquela pessoa tenha sido presa já em algum momento da vida dela, e toda vez que você vê para ela, lá vem o ex-presidiário. Ou aquela pessoa talvez tenha tido problema com droga, e você vê, lá vem o ex-drogado. Ou tem problema com mentira, você, lá vem o mentiroso. E a gente vai colocando algumas tarjas nas pessoas, e é tão complicado, mas é interessante quando Paulo vai falar sobre a igreja de Corinto, no capítulo 6, ele começa com uma lista de pecados, e vai mostrar que naquela igreja, apesar daqueles pecados, aqueles homens e mulheres tinham sido lavados pelo sangue do Cordeiro, e não mais viviam naqueles pecados. No capítulo 6, a partir do versículo 9, ele vai dizer assim: vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. E o versículo 11, que é libertador, vai dizer assim: assim fostes alguns de vós, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus e no Espírito do nosso Deus. Um dia aquelas pessoas haviam errado e um dia elas haviam sido assim, mas agora haviam sido lavadas pelo sangue do Cordeiro e o pecado não tinha mais poder sobre a vida daquelas pessoas.
Fui pregar numa igreja um tempo atrás, e durante a tarde, nos esportes, estava lá vendo o pessoal, esperando uma vez para jogar, brincar lá com os meninos, caminho de adolescentes. E daqui a pouco, tinha um menino lá jogando bola, que ele estava um pouquinho acima do peso, de uns 14, 15 anos de idade, e o pessoal começou a chamar ele por um apelido, chamavam ele de Peitinho. Eu imaginei que fosse porque talvez ele estivesse um pouquinho acima do peso, mas achei meio estranho. E toda hora os caras chamavam ele assim, chamavam e dava risadinha. Adolescente, sabe? Chama, fica rindo do ladinho. E aí teve um menino do lado ali que estava na igreja, eu perguntei, que era da igreja há mais tempo, eu falei, cara, por que chamam o cara assim? É porque ele está um pouquinho acima do peso? Eu falei assim, não, pastor. É que uma vez, quando ele era ainda pré-adolescente, teve uma viagem da igreja, e aí ele estava viajando lá no ônibus da igreja, e ele dormiu, tinha uma menina do lado dele, que é da igreja também, e ele dormiu bem abraçado. E a mão dele, infelizmente, estava no lugar que não deveria. E aí o pessoal viu e fica chamando ele assim. Gente, já fazia 5 anos que aquilo tinha acontecido. E tinha gente que não sabia nem o nome do menino. E sabe, é tão complicado porque, por mais que o menino tivesse errado, talvez não tinha sido intencional, ou talvez até tivesse, você fica remoendo e relembrando o erro do cara toda vez. Olha o constrangimento. E eu sei que tem muita gente aqui que já sofreu com isso, que já viveu coisas complicadas, porque foi sendo julgado vez após vez. E sabe, é muito difícil para a gente conseguir soltar a pedra da condenação, porque a gente olha para as pessoas a partir dos erros que elas cometeram, dos vacilos que tiveram com a gente, e a pessoa nem chegou perto, a gente está jogando pedra. Mas às vezes a gente tem a pedra da condenação sobre a gente mesmo, e porque nós erramos, ou fizemos alguma coisa que não deveríamos ter feito, a gente fica se jogando, ou se tacando as pedras, e se martirizando, porque a gente acredita que não pode mais viver alguma coisa grande com o Senhor, porque afinal de contas alguma coisa muito pesada, ou muito complicada aconteceu na tua vida, ou quem sabe você está lutando contra algum pecado há muito tempo, mas ainda não conseguiu vencer. E você não se acha digno de começar a viver coisas novas com o Senhor, e talvez veio para cá hoje e não está nem acreditando que você pode vencer essa área da vida. Encerrando essa mensagem, eu estava ouvindo uma história, um tempo atrás, de uma jovem, filha de um pastor, na Malásia, e essa jovem um dia estava em casa, e a sua casa foi arrombada por alguns assaltantes. Ela estava sozinha em casa, ela tinha 16 para 17 anos de idade, e aqueles homens, além de levar algumas coisas em casa, por como ela estava em casa, infelizmente, violentaram aquela menina. Foram alguns homens. E ninguém ficou julgando por algo tão pesado aquilo que ela viveu, mas ela se julgava demais. Ninguém encontrou aqueles homens, a polícia não encontrou. Passaram-se anos, e um dia na igreja, um daqueles homens apareceu na igreja. Ele tinha se convertido, mudado de vida. E foi tão difícil para aquela menina olhar para aquele homem de volta, que tinha ficado impune. Mas ela perdoou aquele homem. Eu não sei como ela conseguiu, mas ela perdoou aquele homem. O melhor eu sei, só Jesus para explicar uma coisa dessa, gente. E sabe, tem muita gente aqui que veio para cá hoje, que está se julgando aí também, por áreas complicadas da vida que você talvez esteja passando, ou já passou. E no final desse capítulo, entre algumas ciladas que enquanto Jesus continua ensinando no templo, por mais que depois aqueles homens tinham ido embora, e não mais apedrejaram aquela mulher, não cometeram aquele erro, mais algumas situações nesse capítulo eles vão continuar a julgar Jesus, e tentar incriminar Jesus, até que praticamente no último versículo desse capítulo, eles começam a tentar questionar Jesus com relação se ele era realmente o Filho de Deus, e ele vai responder simplesmente assim: eu sou. E por causa disso, aqueles homens que estavam ali presentes, cada um pegou uma pedra, e eles agora queriam tacar as pedras em Jesus. E ele sai de fininho. Deus livra ele daquele momento para que aquilo não viesse a acontecer. O texto não explica exatamente como essa saída aconteceu de verdade. Mas os mesmos homens que primeiro queriam jogar as pedras na mulher pelos erros, depois queriam jogar no mestre, que estava tentando ensinar e já tinha mostrado palavras tão grandes de sabedoria. E sabe, eu vim aqui hoje para te dizer, solta a pedra que está na tua mão. Você está julgando familiar teu, amigo, irmão em Cristo.
Gente que você devia estar demonstrando amor, mas não está conseguindo demonstrar amor nenhum nesse negócio aí também. E quando eu estava estudando esse texto, Deus falou muito comigo com relação a esse momento em que Jesus começa a escrever no chão. E eu achei muito forte, por mais que a gente só supõe e não sabe exatamente o que ele escreveu, e essa é uma das perguntas que eu tenho para quando me encontrar com o Senhor no céu, talvez tentar entender o que ele estava escrevendo, só porque eu sou muito curioso. E uma das coisas que Deus falou muito comigo, que poderia ser, não quero colocar como uma afirmação, mas poderia ser como uma suposição, é dizer, não para aqueles homens, para simplesmente perdoá-los, porque eles não sabiam o que eles estavam fazendo, porque de verdade eu acho que Jesus estava muito mais preocupado com aquela mulher do que com aqueles homens que estavam com o coração pesado. E simplesmente dizer assim, eu não te condeno, portanto, já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E eu sei que veio gente para cá que está meio pesada, do coração. E você se julga muito. Talvez você seja muito julgado, mas você também se julga demais. Porque você ainda não conseguiu vencer alguma área de pecado na tua vida, por causa talvez de alguma coisa que aconteceu no passado e que marcou muito a tua história de uma forma negativa. Seja porque você cometeu ou talvez alguém tenha feito algo muito errado e muito pesado contra você. E eu pedi para o pessoal trazer aqui um pouco esse papel, e eu queria te desafiar hoje aqui, enquanto a gente vai encerrar esse tempo, esse culto, porque nesse texto, quando Jesus vem para escrever no chão, ele vai escrever, portanto, já não há mais condenação sobre a vida do Lucas. Portanto, já não há mais condenação sobre a vida de cada um de nós que estamos aqui. Não para ficarmos livres do pecado e começar a fazer o que a gente quiser, não. Mas para a gente começar a viver uma vida nova, livre daquele pecado de estimação, livre do peso do passado, livre daquilo que talvez por muito tempo esteja pesado para a gente não consegue lidar. E se Deus falou contigo, eu queria pedir para você ficar de pé no teu lugar, enquanto a gente vai encerrar esse tempo. Você é livre para vir aqui na frente. Se você quer hoje colocar assim, Deus, eu ainda não venci um pecado, uma área difícil da minha vida, mas eu quero vencer. E eu queria pedir para você vir colocar o teu nome aqui, nesse papel, dizer assim, Deus, eu ainda não venci, mas eu sei que eu vou vencer, porque a palavra de Deus vai dizer que não existe mais condenação sobre mim, e o pecado não tem poder sobre a minha vida, e não existe provação maior do que aquilo que eu possa vencer de verdade. E para te mostrar que Deus é muito maior do que mim, do que você, eu sou o primeiro a colocar o nome aqui. E eu vou escrever aqui, portanto, já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Queria pedir para todos ficarem de pé nos lugares e levantar a poltrona para facilitar as pessoas que vêm aqui na frente, como um ato simbólico. Não é um milagre, não tem nada diferente que vai acontecer aqui, mas eu queria pedir para você vir aqui na frente e simplesmente colocar o teu nome. Você não precisa colocar a tua história, a área que é difícil que você tem tentado lidar, porque eu não quero te expor aqui, mas eu quero que você faça um compromisso com Deus. Fala assim, Deus, eu não sei como eu vou fazer, mas eu preciso vencer essa área da minha vida. Pode vir aqui na frente, se Deus falou com você, vem para cá. Pode pegar as canetas que estão aqui do lado, comece a escrever o teu nome aqui. Pode colocar nesse papel aqui no chão mesmo, pode colocar. Da mesma maneira como o Senhor soltou as pedras para poder escrever no chão, eu queria convidar você para escrever no chão, dizer assim, Senhor, eu preciso confiar e acreditar que o Senhor tem algo novo para mim, que vai ser diferente daqui para frente, que eu não posso mais viver da mesma forma. Pode vir aqui pela frente também, simplesmente colocar o teu nome assim, Senhor, não dá mais para ficar segurando tanta pedra, não dá mais para eu não ficar mais acreditando em mim, não dá mais para eu ficar me martirizando, e eu preciso voltar a acreditar e a ter fé de que eu posso sim viver algo novo com o Senhor.